Fala aí, galera, tudo bem? No nosso hangout do Cristão Geek da última sexta-feira, a gente falou sobre imortalidade e inteligência artificial, e durante o programa eu citei alguns seres vivos que são considerados imortais. E aí, como é um assunto polêmico e a gente falou com calma sobre, não pôde falar com calma sobre ele, hoje eu faço um breve hangout aqui só para citar para vocês esses seres que são considerados imortais e como isso se relaciona com um certo aspecto daquilo que a gente lê no livro do Apocalipse. Então, o primeiro ser considerado imortal que eu citei lá no nosso hangout do Cristão Geek foi a alga Turnitopsis dorni, que também é conhecida como água-viva Benjamin Button ou água-viva imortal. Por que ela é considerada imortal? Porque em qualquer fase do ciclo de vida, ela consegue retornar ao estágio de bebê, ou seja, de pólipo. Então, isso é muito interessante, porque quando ela envelhece, ou seja, ela inverte o seu processo de envelhecimento, se torna um pólipo novamente, ou seja, se torna um bebezinho de novo. E o interessante, como eu citei lá no Hangout de sexta-feira, né? Aqui em inglês, por exemplo, no site do Wikipedia, você pode ver sobre Biological Immortality. Está falando sobre uma imortalidade biológica. É muito interessante esse estudo, é bem incrível, né? Esse tipo de ser vivo considerado imortal. Então, como eu citei lá no último Hangout do Cristão Geek, no seriado The Blacklist, na segunda temporada, no episódio 17, o título é A Iniciativa da Longevidade. E aí conta a história de um bilionário chamado Hobbes, que ele é uma grande figura tecnológica e ele tem uma fascinação pela imortalidade, e isso levou ele a patrocinar uma pesquisa com esse propósito. E aí a pesquisa do Dr. Julian Powell nesse seriado, ele começa a injetar células dessa água-viva Turnitopsis dorni em seres humanos com a esperança de regenerar as células. Então, isso, por exemplo, que a gente vê no seriado The Blacklist, todo mundo acha que é viagem, não é viagem não, tá? Isso é sério, isso é real, existe uma água-viva considerada pela ciência imortal. Não é só ela que existe também como eu citei, o pinheiro de Bristolscone, que é também chamada de Prometheus, né, o Prometheus, e ele também é conhecido nos países de língua portuguesa pelo nome de Matusalém, tá certo? Porque é uma árvore que não se sabe exatamente até quando ela pode viver, é uma árvore que é considerada imortal, tá certo? Então, é mais um exemplo de um ser vivo que é considerado imortal, o pinheiro de Bristolscone, ou também conhecido como Prometheus ou Prometheus, que também é conhecido pela sigla WPN 114, tá? Então ele é considerado o mais antigo organismo não clonal vivo, tá certo? E ele tem alguns nomes como Great Basin Bristolscone ou Pinus longevia. Então é uma árvore que simplesmente não morre. A gente não sabe até quando ela pode sobreviver. Além disso, tem a Hydra, né, que dá origem também àquele grupo secreto nazista dentro da saga dos Vingadores, principalmente do Capitão América. A Hydra também é um animal, é um quinidário, né? Também tem uma forma de pólipo, semelhante ao que acontece com a Turnitopsis dorni, e também é considerado um ser imortal. Isso está aqui no Wikipedia aqui. Então, ó, imortalidade, tá? Falando sobre a hidra, cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca descobriram no laboratório que as hidras têm uma chance tão baixa de morrer que as descrevem como sendo imortais. Então, a hidra seria mais um ser vivo imortal. Além disso, nós temos células humanas imortais também. São as células HeLa, que vem de uma mulher que doou essas células, chamada Henrietta Lacks. A Henrietta Lacks, ela morreu de câncer, mas as suas células estão vivas até hoje, ou seja, elas simplesmente não envelhecem. Então, aqui você pode ver na página do Wikipedia a célula HeLa, ou ainda célula HeLa, né, outra forma de escrever, é um tipo de célula imortal usada em pesquisas científicas, ou seja, uma célula considerada imortal. E como eu disse lá corretamente lá no nosso Hangout, a célula foi usada na descoberta da vacina contra a poliomielite. A célula da Henrietta Lacks
células HeLa. Aqui você pode ver algumas imagens da Henrietta Lacks, que faleceu na década de 50, foi uma americana que viveu na década de 50, e que as suas células estão hoje, até hoje, sendo usadas em pesquisas científicas até de cura do câncer. E aí tem um exemplo aqui de um livro, né? The Immortal Life of Henrietta Lacks, né? A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Existem mais células da Henrietta viva hoje do que na época que ela estava viva. Tem mais de 2 toneladas de células dela espalhadas pelo mundo sendo usadas em pesquisa para tentar entender por que essas células simplesmente não envelhecem e não morrem. Isso me faz lembrar de Apocalipse 9:6, que diz assim: naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O que é interessante a gente pensar nisso? Existem várias pesquisas hoje sendo feitas para buscar a imortalidade. Uma das empresas é a empresa Calico, que é da Google, que ela é uma empresa de biotecnologia que o objetivo é o combate ao envelhecimento, ou seja, Life Extension Technologies, tecnologia de extensão da vida. Eles já gastaram bilhões e bilhões de dólares com isso e estão certos de que essa será uma das maiores empreitadas da história da humanidade, tá certo? Então tá aqui ó, a matéria da revista Time, né, entrevista com Larry Page, um dos fundadores do Google, sobre essa nova experiência sobre Extended Human Life, ou seja, extensão da vida, tudo a água-viva Turnitopsis dorne, pinheiro de Brittles-Cone, a hidra e as células da Henrietta Lacks. Então, o que é estranho é que lá no livro do Apocalipse, eles vão buscar a morte e não vão encontrar. Alguns estudiosos pensam o seguinte, que essa tecnologia de extensão da vida será vendida na forma de uma terapia genética e a pessoa terá que colocar implantes no seu corpo para retardar o envelhecimento. Então, muito provavelmente, o inimigo usará esse sistema para seduzir as pessoas a receberem a marca da besta. Então, as pessoas que, teoricamente, receberem a marca da besta, elas se tornarão, de certa forma, imortais, tá certo? Então, talvez seja isso que o livro do Apocalipse está falando. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, talvez porque receberam essa proposta sedutora de receber marcas no seu corpo através de chips, estendendo a sua vida, porém recebendo, sem querer, a marca da besta. Esse assunto da imortalidade eu abordei no meu DVD Panorama Mundial do Anticristo, volume 3. São 2 DVDs. O primeiro DVD vai tratar da questão Israel-Palestina, o segundo DVD vai tratar da imortalidade. Então, se você quiser se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, basta você entrar na nossa loja virtual, que é a loja Desvendando Original, e você pode adquirir o DVD Panorama Mundial do Anticristo, volume 3, tá? Essa capa verde aqui, um verde claro, você vai ter um estudo bem aprofundado sobre as relações entre imortalidade e a pregação do final dos tempos sobre a marca da besta e a vinda do anticristo. Então é isso, galera. Deixo um grande abraço para vocês. Tenham uma excelente semana. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Um grande abraço.